Queridos amigos, chefe Bruno Manso, cozinheiro como você, estamos aqui para mais uma receita gostosa, deliciosa. Vamos fazer agora um pão mais light, né? Um pão mais magrinho, né? Para ter algo mais light. Nós vamos fazer um pão integral, tá bom? Esse pão integral vai ser interessante porque ele vai ser base para um lanche natural que a gente vai fazer também, tá bom? Então, você aí que vai aprender esse pão integral, considere a possibilidade de você fazer sanduíche natural. Isso tem um apelo muito grande e é muito gostoso, tá bom? As possibilidades de recheio dentro do pão integral são imensas, tá bom? Pode usar queijo Minas frescal, você pode usar ricota, você pode usar um queijo comum, queijo prato também, tá bom? Salada de vários tipos, tá bom? Você que vai determinar aí o que você quer fazer, tá bom? Mas por hora nós vamos fazer o pão integral. Nós vamos fazer numa forma, essa forma aqui é uma forma, tradicionalmente eles chamam forma de bolo inglês, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui. Ela tá untada com margarina e enfarinhada. Nós vamos aqui usar, eu vou fazer 2 pães, tá? Do mesmo tamanho. E aí eu vou passar para você depois uns pulinhos do gato aqui na hora de colocar o pão na forma, tá bom? Então, vou começar misturando os nossos ingredientes aqui. Como eu disse, é um pão integral, tá? Pessoal, vale aqui uma explicação. Aqui nós temos uma farinha de trigo integral e aqui nós temos uma farinha de trigo comum, né? Para todos os usos, né? Que em inglês é all-purpose flour, né? Farinha de trigo para uso geral. Então nós temos aqui as duas. Ah, eu posso, professor, usar só a farinha de trigo integral? Olha, você pode, mas o seu pão vai ficar muito pesado. Então, percebam aí que tirando aqueles pães alemães que não cresce, que fica pesado pra caramba, tirando aqueles pães que é feito só com farinha de trigo integral, todas as outras preparações que você lê lá integral, ela nunca é 100% farinha integral. Ela sempre tem uma mistura entre farinha de trigo comum e farinha de trigo integral. Ah, mas por que essa é integral e por que essa é comum? Na verdade, o grão do trigo, se a gente for pegar, lembra daquele grãozinho do trigo assim, que tem aqueles raminhos para cima. O grão do trigo, depois que a gente tira a palha, ele ainda tem uma película que envolve o grão. Vamos imaginar o grão de arroz, tá? Fica mais fácil. O grão de arroz, ele tem uma palha em volta. Quando a gente tira essa palha, ele tem uma película em volta do arroz. Essa película, se a gente for usar o grão do trigo ou o grão do arroz com a película, ele fica um arroz integral ou um trigo integral. Se eu tirar essa película, eu tenho a farinha branca comum. Então aqui, qual que é a diferença da integral para comum? É que aqui tem casca, tá bom? Não deixa de ser a mais pura verdade. Aqui tem casca, tem uma porcentagem de casca e por isso que ela fica escurinha assim, tá bom? Então aqui eu vou usar na proporção de 50-50, tá? Para que ele fique equilibrado, nem muito pesado e também ele não fique levíssimo, porque ele é justamente integral. Então eu vou pôr aqui, ó, primeiro a farinha de trigo integral, depois a farinha de trigo comum, tá bom? E como eu sempre falo, primeiro os secos, tá? Vou colocar aqui o leite em pó, tá? Aqui o leite em pó. Eu vou colocar o fermento biológico seco, tá bom? Eu vou colocar aqui o melhorador de farinha. Ah, mas o que é o melhorador? É algo que melhora o desempenho do glúten na massa, tá bom? Tá aqui na sua cidade. Se você não encontrar, não tenha pesadelos por causa disso, tá bom? Só não usar que vai dar certo do mesmo jeito. A gente usa aqui. Ah, então por que você está usando?
Pô, você fala que não tem problema, mas você usa. Eu uso aqui porque aqui é um uso mais profissional, a gente usa ele aqui, ele vai ficar com uma textura melhor, com uma aparência melhor, mas o sabor não vai influenciar em absolutamente nada, ok? Melhorador. Eu vou colocar aqui um açúcar mascavo, tá bom? Que é para dar aquela cor de integral mesmo. Eu vou colocar aqui um germe de trigo, tá? Que é para dar aquela textura, tá bom? Tá aqui. E o sal e o azeite de oliva eu vou colocar no final. Eu já expliquei aqui para vocês que o azeite ele acaba dando uma impermeabilizada na partícula de trigo, tá? E isso dificulta a hidratação. Então, para que não haja essa dificuldade da água penetrar, eu uso a parte oleosa, ou seja azeite de oliva, que é o nosso caso, seja manteiga, margarina, óleo de coco, banha, eu uso sempre no final, tá bom? Aqui, misturei os secos, a água eu vou colocar ela com parcimônia. Eu sempre digo que a nossa hidratação para os pães, ela costuma ser entre 40% e 45%, tá bom? Então, só para a gente, para ficar mais fácil a nossa conta, se eu fosse usar 1 kg de farinha e eu fosse hidratar o pão a 50%, eu ia usar 500 ml de água. 1 kg de farinha, 50%, 500 ml, tá bom? Aqui eu estou usando 500 gramas de farinha, tá? 250 integral, 250 da farinha branca, mais ou menos 250, tá? Por que eu digo mais ou menos? Porque tudo depende da temperatura, da umidade do ar. Talvez se na sua cidade estiver chovendo pra caramba e o ar estiver úmido, você vai ter que usar menos água. Se tiver muito calor, 2 meses sem chover, estiagem, você vai acabar usando um pouco mais de água. Porém, lembre bem, a água, o tanto que a gente for usar, a gente tem que lembrar que depois ainda vai o azeite, ou seja, o azeite ainda umedece mais a água. Então, água, pessoal, com parcimônia, vai pondo ela devagar, mas sempre lembrando, ela não pode estar nem dura, porque você está fazendo um pão, você não está fazendo um tijolo, nem dura e nem cremosa. Tem gente que faz a massa do pão cremoso, parece um bolo mais duro. Não é assim também. Eu vou começar a bater e mostro para você. Então, como é com parcimônia, eu vou pôr aqui no olho mesmo, vou colocar um pouco da água, tá bom? E depois eu vejo como é que tá aqui. Vou colocar aqui na nossa batedeira, lembrando que o sal e o azeite por último, e vou começar, tá bom? Vamos lá. Queridos, terminamos de bater a massa do nosso pão integral, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Pronto, ó, ela já tá macia, tá bom? Bem batida, não tá grudento, tá bom? Absorveu toda a umidade, o azeite, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou ver quanto que eu tenho aqui no valor total, tá? Eu tenho aqui, ó, 900 gramas, tá? Eu vou fazer duas de 450 aqui, mais ou menos, tá? Isso aqui não é regra. 434, 448, tá ótimo. Ó, eu vou fazer 2 pães. Nós vamos usar para um sanduíche integral aí que vocês vão ver, até por uma geração de renda, se você quiser vender, tá? É famosíssimo, é muito gostoso, tá? E o outro eu vou fazer mais saudável, tá? Vou usar umas passas aqui, tá? Então, o lanche nós vamos fazer com o pão sem passas e o pão saudável a gente vai usar passas, tá bom? Só para vocês verem que existe maneiras de variar, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou fazer o pão que vai servir para o nosso lanche, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Dá uma
enfarinhada aqui na nossa mesa e vou abrir ele aqui, ó. Aqui tem uma explicação importante, na verdade. Ó, eu tenho esse tamanho de forma aqui, ó, tá bom? Então veja bem, eu vou enrolar o pão e eu vou colocar dentro dessa forma. O interessante é que o tamanho desse rolo seja do tamanho dessa forma. O interessante é que ele caiba certinho dentro da forma, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir e aí vocês vão ver o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Ó. Vou abrir. E aí aqui, pessoal, ó, eu vou medir mais ou menos aqui, ó, o tamanho da forma, tá bom? Ó, ah, mas eu abri muito, não tem problema, eu posso vir e dar um corte nele aqui, ó, tá bom? E pôr essa massa aqui no meio, tá? Ó, mais ou menos, ó, corto aqui também, só para que ele fique esteticamente melhor, tá bom? Então, ó, tá certo? Tá do tamanho aqui. Então agora eu posso dando uma enrolada nele aqui, ó, firme, tá bom? Firme, ó, firme, tá? Cheguei aqui, pessoal, eu fecho ele e aqui eu dou uma beliscada nesse fechamento aqui, tá? Ó, tá bom? Ó. Para quê? Para que este canudo aqui seja do tamanho da forma, tá? Como eu disse, se ele for maior, ele vai ficar maior de um lado aqui, tá? Então eu vou pôr ele aqui, ó. Ó, veja aqui, pessoal. Opa, se você for ver aqui, ele tá quase, ó, ele tá certinho aqui e tá certinho ali, tá? Só leve em consideração esse detalhe, tá bom? Então, ó, vamos deixar ele aqui para crescer. Esse aqui, lembra que eu tinha falado que eu ia pôr frutas? Então tá, eu vou pôr aqui, ó, tá bom? Se eu colocar essas frutas aqui, ó, tá? É só para, ó, eu vou enrolar ele aqui. Porém, a hora que eu for cortar o pão, as frutas tá só no meio, tá? Então, ó, se eu fizer assim, a hora que eu for cortar, a fruta tá só no meio. Eu quero que ela fique no pão todo, então eu vou usar aquela técnica de dar uma cortada nele aqui, ó. Para quê? Para as frutas ficarem todas dentro do pão, tá bom? Ó. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é um panetone, tá? Não é um pão de frutas, isso aqui é só para quando você for cortar, você encontrar uma frutinha ou outra. Eu gosto de uva passa, por quê? Porque eu sou louco por essa mistura de docinho com salgado, gosto, tá? Então, aqui nós temos uva passa e fruta cristalizada. Então, como eu disse, é só para dar um charme nessa mistura aqui. Não é para ser um pão lotado de fruta, como se fosse um panetone, tá bom? Então, ó, cortei. As frutas estão lá dentro, tá bom? Ó. Tá? Ó. Veja que agora as frutas estão no interior todo do pão, ó. Tá? Então, se elas estivessem só no meio, eu ia falar assim, eu vou abrir ele e tirar as frutas, mas agora não dá mais para tirar, porque ele já está no meio da massa, tá bom? Então, ó, pronto. O que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, vou tentar fazer ele do tamanho da forma, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, dar uma enfarinhada aqui. E vamos lá. Tá? Então, ó.
Lembra aqui que eu quis fazer do tamanho da forma aqui, ó, tá? Então, o que eu faço? Se eu quiser tirar essas beiradas aqui, até pro centro dele ficar mais bonitão aqui, eu posso, tá? Então, ó, eu venho fazendo aqui, ó, venho enrolando ele aqui, tá? Ó, bem justinho, tá bom? E levando sempre em consideração esse tamanho aqui, tá? Ó. Ó. Tá? Olha aqui, ó. Se eu for ver bem aqui, ó, tá aqui, ó, o tamanho da forma, tá? Então aqui eu dou aquela tradicional beliscada aqui, ó, aquele fechamento aqui para que ele não cresça nessa emenda, tá bom? Ó, rolo ele aqui, tá? Ó, deixo ele o mais regular possível, ó, tá? E a gente vem aqui, ó, tá? Aperto ele aqui, tá? Olha aqui como que ele tá. Exatamente, não tá nem sobrando nem faltando, tá bom? Esse é uma dica para que ele não cresça desordenado. Às vezes o pão de forma, como ele está limitado ao tamanho da forma, se ele tiver mais massa de um lado, ele vai crescer mais de um lado, do outro tem menos massa, ele vai ficar assim. Então ele vai ficar um pão que esteticamente não é tão bonito, tá bom? Temos aqui os dois pães, nós vamos deixar crescer, depois a gente mostra o antes e o depois aqui do crescimento, tudo bem? Daqui a pouco a gente volta. Queridos, chegou a hora, ó, eles já cresceram, tá? Praticamente triplicaram já de tamanho, e lembrando que dentro do forno ele ainda vai ocorrer aqui ainda dentro do forno um crescimento mecânico que a gente diz que é os vapores do pão, tá? Ele vai crescer ainda mais, tá bom? Mas ele já cresceu bem. Vamos colocar os dois aqui no nosso forno, tá bom? Vou pôr aqui, ó. Quanto tá o nosso forno aqui? Eu sempre falo isso, eu deixo ele a 190 graus, a hora que eu coloco ele a 190. Naturalmente, quando ele entra, ele diminui esse forno, tá? Ele cai para uns 170 e depois ele sobe de novo. O correto de assar o pão é entre 170 e 180 graus, tá? Para que ele asse de maneira uniforme, tá bom? Então, paciência na panificação é uma virtude, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu mostro como que ficou esses maravilhosos pães integral. Chegou a hora da gente tirar o pão integral do forno. Ó, eles já estão dourados. Ó, uau! Ó, aqui a gente colocou um gergelim aqui em cima, super quente. A gente vai desenformar para ele poder dar uma esfriada, tá? Tudo bem? Então nós vamos esperar ele esfriar e depois a gente corta e mostra para vocês, tá? Até já! Eu gosto muito dessas uva passa, fruta cristalizada, tá bom? Então, se eu for cortar aqui o pão, ó, pegar aqui na pontinha, ó, e se a gente for ver, olha aqui, ó, pão integral, tá? Ele não está, como fala, pesado, tá bom? E a gente corta com as frutas aqui dentro, tá bom? Ó, sensacional! Eu amo esse contraste da fruta com o pão, bom? Então, ó, tá lindo aqui. Este é o primeiro que a gente fez, tá bom? Agora a gente vai deixar ele aqui de lado, tá bom? E vamos cortar aquele que a gente vai fazer o lanche, tá bom? Que a gente vai fazer uma proposta de um lanche integral, tá bom? Então, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso pão integral. Eu vou tirar essa primeira parte aqui, tá? Que é a parte da pontinha. Eu, sinceramente, sou louco por essa pontinha, gosto sempre da ponta do pão. Ó, se você ver, ele tá macio, tá? Tá sequinho, tá? Muito bom, visualmente maravilhoso, tá? Daqui a pouco eu experimento, deixo ele aqui. E agora eu vou cortar
2 fatias de pão para a gente poder fazer um lanchinho aí, tá? Qual que é essa proposta, pessoal? É para você mandar um lanche na escola das crianças, ou você levar para o seu trabalho, tá? Ou para você fazer um lanchinho para você levar para a academia, tá bom? Então, ó, cortei aqui 4 fatias, a gente vai deixar aqui, tá? Ó, o que eu vou fazer? Vou começar recheando o nosso pão aqui, ó. A criatividade vem de vocês, tá bom? Se você quiser fazer aquela cebola ralada com um pouquinho de maionese, com ricota, fica maravilhoso também. Eu vou pôr aqui, ó, um queijinho, tá bom? Ó. Eu vou pôr um peito de peru aqui, que é mais light, tá? Eu vou dar uma enroladinha nele aqui, ó. Ó, enroladinha. Nosso peito de peru, tá? Vou vir com uma saladinha aqui pra... Ó, tiro essa parte mais firme aqui da alface, ó. Bom. Mesma coisa, pego aqui, ó, outra folhinha. Bom. Pego aqui um tomatinho, né, para que a gente... Eu gosto bastante de tomate também. A gente pode dar uma temperadinha, ó, um salzinho, tá bom? Ó, a gente pode pôr um azeitinho aqui, ó, tá? Só para dar uma temperadinha. Pronto. E agora a gente, se quiser pôr mais um queijinho aqui, tá? Para ficar mais apetitoso. E aí a gente tampa aqui o nosso lanchinho, tá bom? Lanchinho natural aqui, ó, uma proposta muito boa aqui para você, para ser saudável, tá bom? Porque nem só de banha vive o gordo, né, pessoal? Então, ó, uma maneira saudável de consumir um pão. Vamos ver? Eu que não aguento nem nada, vamos lá, hein? 3, 2, 1. Maravilhoso, sensacional. Não, estou falando sério. Um pão integral desse daqui, com um lanchinho natural desse aqui, sensacional, viu? Impagável, delicioso. Espero que vocês façam. E aqui, como eu disse, a criatividade é que vai dar o tom aqui. Você pode pôr um salaminho, pode pôr um queijinho diferente, pode fazer um creminho de ricota, pode fazer e queijo fresco, tá bom? Aqui a criatividade de vocês aqui manda, tá bom? Mais uma opção aqui das nossas receitas. Muito obrigado e a gente volta com outra receita daqui a pouco, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.